Depois da entrevista entre o irmão mais novo de Togashi e o youtuber Just Jake, acendeu uma red flag em mim, um sinal de alerta muito importante. O que iria acontecer caso Eiichiro Oda partisse? Do ponto de vista mais realista e mercadológico possível. Hoje iremos falar do plano de contenção que provavelmente a Shonen e a Toei está fazendo para que essa franquia bilionária não seja parado única e exclusivamente por conta da morte do teu autor. Na entrevista entre o youtuber Just Jake e o irmão mais novo de Togashi, o irmão do mangaka, ele fala que não acredita que o seu irmão irá conseguir finalizar a obra por conta da sua saúde. O que indica que a família do autor tem plena consciência do que está acontecendo. Então, todo o seu meio social ali sabe o que está acontecendo e o ritmo que ele está trabalhando. O que pode ser semelhante ao meio social de Eiichiro Oda. Mas antes da gente falar do plano de contenção em si, eu quero trazer alguns dados que comprovam que isso pode realmente acontecer e está mais próximo do que a gente imagina, galera. A média de vida de um mangaka é de 62 anos. A média de vida média do Japão é de 82, ou seja, eles vivem 20 anos a menos. Para vocês terem uma noção, o Osamu Tezuka, que é o deus dos mangás, né? Ele não conseguiu finalizar a sua obra Fênix, que era talvez o seu projeto que ele tinha mais carinho e mais ambição, e foi ao ar de 56 a 89, e enquanto ele estava vivo. Ele faleceu aos 60 anos, e dizem que quando ele já estava com a sua doença um pouco mais avançada, ele ainda tentava trabalhar numa rotina ali e as enfermeiras tinham que pará-lo. O que provavelmente pode acontecer com Oda, visto que ele gosta muito de trabalhar. Sua rotina é insana, ele dorme 3 horas por dia, tem dias que ele passa inteiro sem comer. Ele diz que, não sei se é brincadeira essa parte, mas ele diz que vai cada 2, 3 dias no banheiro, que indica que o metabolismo dele já não é mais o mesmo. Mas voltando aqui aos dados. Shotaro Shinomori, que é um cara muito conhecido entre a galera que curte os Super Sentais, né? O autor de Kamen Rider, não conseguiu também finalizar uma das suas obras, que é o 009 Cyborg. Ele deu uma pausa e prometeu que os fãs que voltariam no ano 2000, mas veio a falecer em 99, também com 60 anos de idade. Aí você pode estar pensando, pô, Dori, 60 anos de idade significa que Eiichiro Oda tem mais 10 anos de ativo. Não exatamente, Hada. Um exemplo mais recente, até que é bom salientar porque ele vai fazer muita parte do coração ali desse plano de contenção que provavelmente tanto a Toei quanto a Shonen está criando, é o do Kentaro Miura, o autor de Berserk. Ele veio a falecer de uma dissecção aórtica, eu vou deixar aí para vocês verem, um problema no coração, infelizmente, aos 54 anos de idade. 4 anos a mais do que Eiichiro Oda tem. E o que isso tem a ver? Bem, Kentaro Miura, até os seus 54 anos de idade, não apresentava nenhum tipo de doença muito grave ali. Ele tinha uma alimentação balanceada, né? E, claro, por uma rotina de mangaka, ele estava nos seus padrões, mas tinha uma alimentação balanceada, dormia um pouco mais do que o Oda. E enquanto o nosso autor do Piratinha que Estica, que mais famoso do mundo, tem alguns problemas graves de saúde. O Oda, ele possui gota, ele possui pressão alta, diabetes e o problema de sua visão. E para quem é do campo de saúde sabe que quando a gente fala de um cara com pressão alta e diabetes, isso dificulta muito, tanto o processo de recuperação em casos emergenciais, quanto os processos cirúrgicos. Porque ali a gente vai estar trabalhando com pressão, né? E a diabetes, ela acaba com o seu processo de regeneração. Ele fica muito lento. Você precisa de várias coisas especiais para poder tocar. Mas, como o Oda é bilionário, ele tem livre acesso a todas essas coisas. Tá bom, a notícia que ninguém queria dar acontece. Eiichiro Oda não está mais entre nós. Deixa sua esposa
suas 2 filhas e a sua fortuna de 200 milhões de dólares para trás, e ele não consegue finalizar o verdadeiro amor de sua vida, que é sua obra, One Piece. E agora? A Toei e a Shonen, elas não são empresas bobas. Elas são empresas sérias e entendem que o seu ativo maior dali é One Piece, que é o mangá mais vendido da história com 500 milhões de cópias. É uma franquia, trilionária. Ela ainda fez sucesso aqui no Ocidente, o que é muito bom, porque eles sempre tentam emplacar coisas para fora do seu mercado para fazer bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos. E agora? Bem, muito simples. Ativaremos o nosso plano de contenção, que tem no mínimo 5 anos de preparo. Por quê? O Oda, ele sempre fazia... todos os dias ele sentava e conversava com o seu editor. Tanto para falar sobre a obra, né, quanto para falar do futuro dela. Então, por exemplo, tá tendo Marineford, ele já estava conversando sobre o que iria fazer em Marineford e no pós-time skip. Para vocês terem noção, era assim que funcionava. Nessas reuniões, acredito eu que tenham pelo menos um assistente dele, que vai ser o cara que vai mimetizar o traço do nosso querido mangaka, e um ghostwriter. O que é um ghostwriter? É um escritor que ninguém conhece, né? A sua identidade fica privada, que está ali observando, pegando o estilo de escrita do Oda para também poder mimetizá-la. Então vocês estão vendo onde é que eu quero chegar. E talvez a Shonen e até mesmo a Toei tenham ficado com um pouco o pé atrás, né, na criação desse plano de contenção, mas com o falecimento de Kentaro Miura, tudo isso mudou. Elas viram que os fãs abraçaram Berserk mesmo sem o seu criador, que para mim é mais fundamental do que o Oda em One Piece, o Kentaro Miura em Berserk, por conta das suas grandes artes, né? Eu acho que ele é um pouco mais insubstituível do que o Oda, né? Nessa questão artística e tal, que talvez seja ali o que realmente faça Berserk ser tão grande. E eles viram que tanto Berserk continuou quanto está fechando contratos importantes. Teve um contrato recente deles entre a banda Beast Black e o jogo Diablo. Pensa só, a franquia Diablo é uma franquia consolidada. O autor já foi, a gente ainda tá lucrando, isso daqui ainda é um ativo. A gente trocou o autor e continuou tocando o barco. E isso pode acontecer. O que eu acredito é, no primeiro mês, ou eles irão esconder e continuar publicando como se fosse volumes que o Oda deixou para trás incompleto, mesmo que eu não acredite nisso, até porque ele não estava conseguindo até um tempo atrás entregar os volumes atuais, ou eles vão deixar um mês ser One Piece, né, fazer tudo aquilo de uma homenagem, porque o Oda, ele realmente merece, ele é um escravo bilionário, galera. Ele trabalha tanto para esses caras e tem tanta grana que se ele quisesse, ele poderia simplesmente largar a mão. Ele só continua ali por amor. Então, talvez esse sentimento de reciprocidade faça com que eles façam uma homenagem. Mas One Piece não irá parar. Ele irá continuar. Com esse Ghostwriter, que já está nas reuniões, com o editor e com o assistente ou os assistentes que estavam lá com o Oda para fazer as suas artes. Mas isso é uma visão muito errada, tipo, continuar a obra sem o cara. Sim, infelizmente é uma visão que a gente pode ter, porque One Piece é o mangá mais vendido da história. Não é simplesmente abandonar ele. O Oda faleceu, tudo. Cara, ele vai continuar vendendo, tá? Você sabe como é que é o mercado. Vai ter um boom de vendas com o falecimento do Oda. E aí eles ainda podem empurrar esse hype já com outros artistas. E o principal, quando a gente fala de quadrinho e mangá, o artista, ele não entrega só as páginas que vão pro mangá.
Ele entrega algumas páginas a mais, complementando a história, e o editor retira essas páginas. Ou seja, o Oda ele faz 25 páginas, né, 30 páginas, e 20 vão para o negócio. Essas outras 10 de complemento de história, né, que podem trazer spoilers do futuro da obra, o editor guarda. Porque assim ele tem uma noção de como que a obra está caminhando. E utilizando essa noção, ele pode acertar para a obra não ficar muito fora do que ela é esperada. E o One Piece tem isso. E eu acredito que o Oda já contou o que é o One Piece, já contou o que é os Poneglyphs, o que é o Barba Negra e o final que ele espera para a obra. Tal qual o Togashi fez. Togashi não escreveu 5 finais ali que ele espera para a obra. Então o Oda ele já deve ter dado pelo menos 1 ou 2 finais na mão desse editor, porque obrigado, tá? Sem que ele queira, porque, como eu falei, ele é um jardineiro, então ele vai criando ali, e às vezes o final que ele tá planejando pode mudar, né? Eu acho que eu não falei isso, mas o Oda, ele é um escritor jardineiro. Então ele não tem uma estrutura pronta, né? Ele sabe o começo, o meio e o fim, e faz a obra ir crescendo até chegar lá. Inclusive, se o Oda sair de cena, eu acho que seria até mais vantajoso, tanto para Toei quanto para Jump, porque iria ficar mais direto a obra, entendeu? A gente tem um final e a gente vai chegar naquele final, sem, personagens secundários muito bem escritos, personagens terciários com backgrounds fantásticos. Não, sem isso. Vamos, só para finalizar, dar um final e pronto. Eu acho que é isso que irá acontecer, porque One Piece, ele é uma obra extremamente lucrativa, é uma obra histórica. Ao contrário de que outras pessoas falaram, a Jump precisa sim, está buscando sim outro Eiichiro Oda, porque ela precisa de algo que venda bastante por muito tempo, que foi o que o One Piece fez, né? Eles precisam ter pelo menos um título assim, que venda muito durante 20, 30 anos para conseguir bancar os outros títulos, né? Isso é tanto para a editora quanto para gravadoras antigas, isso é uma estratégia ok, entendeu? Você ter um título muito bom ali, que venda para sempre, para poder ir bancando os títulos menores, para poder fazer dinheiro e tal, entendeu? E se o Oda, pensa só, se o Oda cair, é a mesma coisa que cortar a cabeça principal da Tiamat. O resto vai se desfacelar, entende? É um choque muito grande, mas eles já têm todo esse planejamento que eu passei para vocês. É claro, isso tudo é uma teoria da conspiração minha, né, com algumas coisas que eu estudei sobre editoras, sobre mercado, né, isso tudo principalmente utilizando o meu conhecimento sobre saúde. Então, é uma teoria minha. Pode vir a acontecer? Pode. As probabilidades são altas? Muito altas. Muitíssimo. E eu creio que até antes da morte do Kentaro Miura, essas probabilidades eram menores. Eram tipo 30%. Hoje em dia já deve estar batendo uns 70% por conta de Berserk ainda continuar sendo relevante mesmo sem o seu autor, que é um gênio no nível do Oda. Então é isso, galera. Se curtiram, se inscreve, curte o vídeo, né? Dá aquela força e valeu!